Agora que nós já aprendemos sobre os principais métodos, já aprendemos também sobre os principais parâmetros utilizados em APIs REST, podemos partir para criar a nossa aplicação de fato, começar a melhorar essas rotinas para fazer valer os nomes desses métodos, certo? O get para listar, o post para criar, put para atualizar, patch atualizar apenas alguma informação e o delete para deletar o registro. Então agora nós precisamos fazer isso de fato, certo? Com livros, com registros existentes na nossa base de dados. E para isso nós precisamos criar o nosso banco de dados. E vamos começar por aí. Então nós vamos vir aqui em Build Gradle e vamos adicionar as dependências necessárias. Eu vou apenas colar essas dependências aqui, mas eu vou deixar anexado nesse vídeo elas também. Inclusive, elas podiam ter sido adicionadas lá no início do nosso projeto, mas eu fiz questão de manter elas aqui para você saber que é assim que você vai adicionar dependências que você precisar no decorrer do seu desenvolvimento. Quando você adiciona a dependência, você precisa atualizar o seu Gradle. Então, clicando aqui em atualizar, ele vai baixar essas dependências para o seu projeto para que você possa de fato utilizar. No caso aqui, nós estamos utilizando o JPA para dizer que nós vamos usar uma base de dados no nosso projeto. Estamos utilizando o Flyway para versionar o nosso banco de dados, ou seja, as nossas queries. Nós podemos deixar queries pré-criadas que elas serão executadas no start da nossa aplicação, seja na criação, seja na subida de uma nova versão. Então, sempre que você adicionar uma versão de script que nós aprenderemos, essa versão ela será executada uma vez, certo? Por isso que precisa do versionamento. E também nós temos aqui a dependência do H2. O H2 é um banco de dados em memória, mas que ele é tão útil quanto um banco de dados que nós conhecemos, por exemplo, o MySQL, um Oracle, um Mongo. Ao trabalhar com um único banco de dados no Spring, você já vai saber, vai estar preparado a configurar outros bancos de dados também. Pois, como você poderá ver aqui, o Spring ele disponibiliza um padrão de configuração. Então, a única coisa que será alterada é as informações do seu banco de dados. Então vamos lá. Vamos vir aqui em Resources, Application Properties e aqui nós vamos criar as nossas configurações. Então, spring.datasource.url é igual jdbc h2 mem. E por último, o nome do nosso banco de dados. Vamos também ter aqui o datasource.driver class name, que é igual org.h2.driver. Vamos ter também o spring.jpa.database platform igual org.hibernate.dialect.h2dialect. E também vamos precisar do password e do usuário. Então vamos colocar aqui datasource.username. Username default é o SA e o spring.datasource.password é igual a vazio, ele não tem senha inicialmente. Essas são as configurações, digamos assim, obrigatórias para configurar o seu banco H2. Mas temos aqui duas configurações que nós podemos dizer que são opcionais, que seria o Spring, ou melhor, deixa eu colocar aqui opcionais e vamos colocar aqui spring.h2.console.enabled true e aqui spring.h2.console.path é igual a barra h2 console. Beleza. Então, o que, que são essas dependências? Aqui eu estou habilitando o console, certo, do nosso Mongo, e eu estou dizendo em que rota que eu quero habilitar. No caso aqui, o H2 console. Então, quando nós abrirmos a nossa aplicação, entrarmos no localhost /H2 console, nós poderemos acessar o nosso banco de dados. O que mais nós precisamos? Agora precisamos criar um script. Precisamos criar um primeiro script ali que vai criar de fato a nossa base, que vai criar ali a nossa tabela de livros. Então vamos vir aqui em Resources, vamos criar uma nova pastinha aqui chamada DB. Também vamos criar uma outra chamada Migration. Essa migration ela vai ficar dentro
da DB. Então, nós vamos criar aqui e arrastar para dentro. Beleza. E aqui, o que nós vamos fazer agora? Vamos dar um new file. E aqui vem um detalhe, tá? É necessário você utilizar um padrão na nomenclatura dos seus scripts. Qual é esse padrão? A versão, primeiro, tá? Então, aqui eu estou colocando V1, 2 underlines e um nome de descrição do seu script. Nesse caso aqui, eu vou colocar create books table.sql. Então, esse é um padrão adotado pelo Flyway. Então, você precisa seguir essas regras para que ele entenda e saiba ler seu script na ordem ali que for definido e na versão correta, perfeito? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o script de criação dos livros. Então, nós vamos precisar de um ID, big-int, auto-increment, e ele vai ser a primary key. Nós vamos ter também o título, ele vai ser um varchar, vou deixar para o tamanho 255, ele não vai ser nulo e vai ser único. Vou deixar também um autor, varchar 255 também, not null, não precisa ser único. E as nossas páginas, que vai ser um número. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui. E aqui abaixo eu vou deixar para vocês os inserts dos nossos livros que nós iremos trabalhar inicialmente. Então, eu coloquei aqui alguns livros de programação, certo? Para nós termos alguns livros para trabalhar, uma base inicial para começarmos a mexer e testar de fato o nosso banco de dados. Então, agora vamos executar a nossa aplicação e ver se o nosso banco de dados será criado e populado com sucesso. Beleza, não deu nenhum errinho. Você pode observar aqui que ele startou normal, tá? Se nós subirmos um pouquinho, nós podemos observar que ele começou a trabalhar. Vamos achar aqui, ó, ele inicializou o nosso banco, certo? E aqui, se nós procurarmos aqui por Create Books, pode observar que ele executou a nossa versão 1, certo? E ele executou aqui a criação da tabela. Então, ele faz de fato e loga para você essas informações. Então é sempre bom acompanhar aqui caso você não encontre esses registros, não consiga localizar de fato essas informações. Lembrando que o Flyway ele não é do H2, você pode usar ele com qualquer banco. Então vale ressaltar isso caso você tenha interesse em usar isso num Oracle ou algum outro. Beleza, agora vamos entrar na nossa porta 8080 e ver se de fato nós temos essas informações aqui. Então, aqui com o nosso browser aberto, nós vamos digitar localhost 2.8080 H2 console. Acessando aqui, se tudo der certo, ele vai acessar com sucesso para você com aquelas informações que nós temos na nossa aplicação. Então, ele já reconheceu. Se para você não estiver aparecendo, basta copiar e colar aquelas informações do seu Properties aqui para logar com sucesso. Vamos clicar em conectar e beleza, ele conectou no nosso banco de dados. Agora nós vamos fazer o seguinte, select from books e vamos executar. Olha só, todos os nossos livros foram adicionados com sucesso. Como esse é um banco em memória, nós fizemos dessa forma porque cada vez que nós startarmos a nossa aplicação, quaisquer banco, quaisquer dados que a gente houver inserido posteriormente será apagado. Então, toda vez que inicia a nossa aplicação, os nossos dados em memória são perdidos e ele precisa ser recriado. Então, nós já deixamos aqui, utilizando o Flyway, essa criação pré-configurada para não termos problema durante o nosso desenvolvimento. Com o nosso banco de dados já concluído, nós já conseguimos visualizar que de fato a nossa migration ela está sendo executada na criação do nosso serviço, os nossos dados estão sendo inseridos e agora podemos de fato começar a trabalhar com eles. Perfeito! Qual que é a primeira etapa para começarmos a trabalhar com o banco de dados depois de tê-lo configurado? É mapeando o objeto que queremos tratar no nosso serviço. Né? Como assim mapear? Aqui nós temos a representação da nossa tabela, né? Nós temos aqui a criação dessa tabela, mas nós não temos um objeto para interagir com essa tabela dentro do nosso serviço.
E é isso que precisamos fazer. Então vamos vir aqui, vamos criar um novo pacote chamado Model. Dentro desse cara, nós vamos criar uma classe chamada Book. Essa classe, ela vai ter um @entity. Quando usado esse @entity, eu estou dizendo para o Spring, essa classe ela representa uma entidade do banco de dados. E se eu utilizar o @table, eu consigo adicionar propriedades a essa entidade, incluindo aqui o nome. Então, nós chamamos a classe de Book, mas a entidade em si, a tabela em si, nós estamos chamando de books. Então, vamos manter assim. Perfeito. Agora nós temos aqui os campos, né, que nós criamos. Então, ID, título, autor e page. Vamos criar esses carinhas. Private, long, ID, private, string, title, private, string, author e private integer. Pages. Então, beleza? Só conferindo aqui, temos um big duas strings e um número. Então, aqui temos um long, duas strings e um inteiro. Beleza. Quando você está trabalhando com entidades, é obrigatório o uso de um @id para definir quem que é a chave primária daquela entidade. Então, aqui no caso, nós já definimos um campinho chamado id. Então, vamos anotar ele com @id. Abaixo dele, nós vamos usar também o Generated Value. Esse cara aqui está dizendo que eu quero informar qual regra de incremento esse ID irá ter. No caso, eu quero que ele tenha uma regra de alto incremento. E aqui, a estratégia que eu vou usar é o Generator Type Identity. Muito bem. Então, aqui nós criamos já esses carinhas aqui. Agora, precisamos usar os Getters and Setters, que são as abstrações, observando aqui que os nossos campos eles estão todos privados. Então, nós precisamos criar métodos para obter valores e para setar valores nele. Então, nós vamos usar aqui abaixo do table o @getter e o @setter. Beleza. Fazendo isso, nós garantimos que esses dados vão poder ser utilizados fora dessa classe também. Vamos só alterar a ordem e colocar aqui para cima. Beleza, fica mais legível assim. Mas e agora? Como que eu começo de fato a interagir com o meu banco de dados? Agora eu precisaria criar uma função para ler dados, uma função para atualizar dados, uma função para buscar todos os dados. Fora do Spring, eu diria que sim, você teria que criar esses métodos, esses tratamentos, certo? Se você já trabalhou com Java anteriormente, fora do Spring, você sabe que teria que criar um preparate statement, um result set, fazer todo aquele tratamento, a conexão com o banco lá por fora, percorrer ali o retorno do result set, verificando se tem dados e, de fato, trazer os seus dados. Mas com o Spring não é necessário, porque ele te facilita muita coisa. Então, como que nós faremos para ter esses tratamentos? Nós precisamos apenas criar uma interface estendendo uma classe que o Spring já nos disponibiliza. Então, vamos vir aqui novamente e criar um outro pacote. Esse pacote vai se chamar repository. Tá? Aqui dentro nós vamos criar um book repository e essa aqui eu criei como classe, mas é interface. Esse cara aqui nós vamos estender de um JPA repository do próprio Spring. Aqui pode observar que ele está usando aquela dependência, certo, do JPA lá que nós adicionamos. Então aqui nós vamos dizer para ele que ele vai mapear, trabalhar com o objeto book e o ID do objeto book é do tipo long. Muito bem. Fazendo isso aqui, nós só precisamos anotar aqui em cima com @repository e então o Spring faz toda a mágica. Mas que métodos esse JPA repository nos fornece de fato, que nos auxilia tanto assim que nós não precisamos criar outros? Eu não diria que não precisamos criar, mas para o nosso exemplo aqui, nós talvez não precisemos por se tratar de comandos essenciais, comandos básicos ali. Que comandos são esses? O find all, por exemplo, pode observar que ele já até retorna aqui, ó, uma lista de livros. Ele tem esse método aqui.
Outro método que ele tem é o save, usado tanto para salvar quanto para atualizar registros. Um outro método é o find by ID, que nós conseguimos trazer um único registro a partir do ID dele. Então nós conseguimos fazer isso aqui, tá? Ah, mas e se eu quisesse trabalhar com outros métodos? E se eu quisesse criar aqui um método para retornar find by author, por exemplo? Como eu faria isso? Simples. Você poderia criar aqui um optional trazendo um book, certo? E esse optional, ele teria, no caso aqui seria o retorno do método, e aqui você teria apenas a assinatura dele. Então, find by author. Simples assim, passando aqui o author no parâmetro. Fazendo isso, você já resolveria a sua necessidade. Ele, a partir dessa descrição aqui, ele vai montar uma query para você buscando por autor nos livros, certo? Então, essa aqui é uma forma, um exemplinho que eu mostrei para vocês, mas como eu mencionei, nós inicialmente não vamos precisar. Com o nosso repository já configurado, agora vamos de fato criar a lógica da nossa aplicação. A lógica, ela é criada na service. Então vamos criar esse pacote. Botão direito, New Package. Vamos colocar aqui a nossa service. Aqui dentro nós vamos criar o book service. Vamos anotar ele com @service. Lembrando que as anotações são formas de eu dizer para o Spring o que cada classe representa. Nós anotamos repository com @repository, o controller com @hashcontroller e agora a service com @service. Beleza. Feito isso então, aqui nós sabemos que vamos precisar usar o nosso repository, pois precisaremos executar ações no nosso banco de dados. Então aí, o que nós podemos fazer? Aqui nós precisamos instanciar o nosso repository. Para instanciar, nós podemos usar o private final book repository. Aqui, quando você utiliza o private e o final, você está dizendo que da forma como ele será criado, ele não será alterado. Então, ele exige que seja criado, ou no caso, instanciado. Então, aqui ele vai solicitar que seja adicionado no construtor. Então, adicionei ao construtor. Perfeito. Funciona e é uma das formas de utilizar. Mas tem outras? Tem sim. Você pode ver por aí também, ou caso você já tenha familiaridade com Spring, você já pode ter visto dessa forma aqui, ó. Book repository repository. Só que ao invés de nós criarmos assim, é utilizado uma anotação que diz ao Spring: injete esse cara para mim. Então o Spring vai fazer o gerenciamento. Nós não precisamos criar aqui o nosso construtor fazendo essa instanciação. Dá no mesmo, tá? Então você escolhe a forma como você irá utilizar. Eu, como costume, utilizo dessa forma aqui. Muito bem. Então agora nós já instanciamos o nosso repository e precisamos criar de fato aqueles métodos que nós estamos querendo, certo? Que é os métodos de buscar por ID, de criar, de atualizar e de atualizar um atributo unicamente e deletar o nosso registro. Beleza, então vamos fazer isso aqui. Public list book, certo? Então aqui eu quero retornar uma lista de livros, quero obter todos os livros e para isso eu utilizo o meu repository.findAll. Simples assim. Eu estou dizendo para o meu repository que eu quero que ele retorne todos os registros. E ele fará isso. Como eu comentei, esse método é próprio do meu repository, aquela JPA repository que eu estou estendendo, tá? Então a partir desse carinha aqui, ele já vai trazer todos os registros. Vamos criar também o public, retornando apenas um único livro. Esse cara aqui vai retornar o livro por ID e ele vai receber o ID como parâmetro. Fazendo isso, o que eu vou dizer? Que é para ele retornar um repository.findById, trazendo o meu ID, certo?
Só que esse cara aqui, ele retorna um optional. Tá? Se você colocar o mouse em cima, você vai observar que ele está retornando um optional aqui. Então eu preciso dizer para ele, tá, e se ele não existir esse registro aqui, o que eu faço? Nesse caso, eu vou estourar uma exception, ou seja, eu vou estourar um erro lá no meu endpoint. Então ele tem aqui or else throw, só que ele tem esse aqui que recebe de fato qual que é a exception que eu quero estourar. Então eu vou usar esse cara aqui. Só que eu preciso informar essa exception. Então, para isso nós vamos criar essa exception. Então vamos criar aqui um pacotinho chamado exception. Esse cara aqui nós vamos criar uma exception chamada book not found exception. Esse cara, ele vai ter, ou melhor, vai estender runtime exception, e aqui dentro nós teremos o construtor book not found, que vai simplesmente chamar ali quem está estendendo, no caso a runtime exception, passando a mensagem livro não encontrado. Ah, mas por que eu preciso criar uma exception? Eu não poderia vir aqui e usar runtime exception apenas? Poderia sim, mas dessa forma que eu estou utilizando não só para ensinar a você a criar exceptions customizadas, mas ele melhora a legibilidade do seu código. Talvez não precise nem ler a mensagem, você apenas vendo o Book Not Found Exception, você vai saber que esse erro se trata de um livro não encontrado. Beleza? Então aqui, como que nós usamos esse cara? Nós chamamos o Book Not Found Exception, dois pontos, new. Essa daqui é uma expressão lambda, que quer dizer, eu quero que você crie uma instância desse cara aqui e passe para esse cara aqui. Beleza? Feito isso, então, vamos para o próximo método, que é o create. Esse cara também vai retornar o livro, só que no caso o livro que eu criei, ele vai retornar a partir de um livro que eu vou passar por parâmetro, e aqui dentro eu preciso passar o parâmetro. Então, é simples assim, tá? Olha só, eu só chamei o repository, chamei o save e eu estou passando o parâmetro para ele. Não preciso fazer mais nada, é muito simples. Agora vamos criar o método put. Então aqui, public, retornando também um livro, nós vamos usar o update put. Esse cara vai retornar o ID, ou melhor, vai receber o ID e também vai receber o livro que eu quero atualizar. Aqui nós vamos fazer o seguinte: repository.findById, vou passar o meu ID. Caso contrário, eu posso até copiar esse carinha aqui, porque daí eu não encontrei esse livro. Então, não posso atualizar se eu não encontrei ele na minha base. Mas se eu encontrei, então eu quero que ele atualize os registros, certo? O registro com as informações que eu recebi por parâmetro e então salve no banco. Só que lembre, o update put, ele é todo o registro, ele não é passo a passo, ou seja, ele não é uma informação apenas. Se eu passar, por exemplo, apenas o título, ele não vai atualizar só o título, ele vai sempre atualizar todo o meu registro com as informações que vêm por parâmetro. Então aqui nós vamos colocar o ponto .map, vamos colocar aqui o book found e aqui nós vamos colocar book found ponto set title. Então eu vou pegar o meu título que eu recebi por parâmetro, book found ponto set author. Vou pegar também o que eu recebi por parâmetro e o book found ponto set pages e vou passar também o que eu recebi por parâmetro. E por último, eu vou chamar o meu repository e vou mandar salvar esse cara. Mas como ele sabe quem que é para ele salvar? É porque esse cara aqui, ele já está com o ID. Lembrando que ó, aqui eu estou passando, ou melhor, eu até confundi aqui, ó. É trocar esse cara aqui. Eu mando salvar esse cara aqui. Por quê? Porque esse cara, ele é retornado pelo meu find by ID, ou seja, ele já vem com o ID. Então, nesse caso aqui, nós já sabemos, o próprio repository já vai identificar, opa, ele tem um ID.
Então eu vou atualizar esse registro com esse novo registro, com essas novas informações, beleza? Agora vamos ao PET e poderemos notar bem claramente a diferença entre o PUT e o PET. Então vamos criar aqui o nosso book, vamos criar o update PET, vamos receber novamente o ID e também vamos receber o livro que queremos atualizar. Vamos retornar aqui um repository.findById recebendo o meu ID e vamos colocar também or else true. Vou até copiar novamente aqui e colocar aqui. Muito bem. Então aqui eu vou usar o map, tá? Vou usar o book found aqui. Só que agora vou deixar até o repository aqui, save book found. Então, beleza. Agora nós vamos fazer acontecer o patch de fato. Se eu copiasse esse comportamento aqui e colocasse aqui, eu estaria fazendo o comportamento do put, beleza? Mas qual que é o comportamento do patch? O patch salva apenas determinados atributos. Ou seja, se eu passar apenas o título, eu quero que ele só atualize o título. Se eu passar apenas a page, eu quero que ele só atualize a page. Então, observe que ele tem uma diferença. O meu update atualiza tudo. O meu patch atualiza somente o atributo que eu trouxe, que eu enviei por parâmetro, certo? Beleza. Então, como eu valido isso? Eu verifico se o meu registro que eu estou recebendo por parâmetro, naquele atributo que eu vou alterar, ele é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, eu estou recebendo uma atualização. Então eu quero que de fato ele atualize, tá? A mesma coisa para os outros campos. Então aqui, se o meu autor for diferente de nulo, então atualize ele. Se as minhas páginas forem diferentes de nula, então atualize ela, tá? Então perceba que há uma diferença aqui, que em um eu obrigo a atualização de todos os campos e no outro eu atualizo apenas aquela informação específica que eu enviei, tá? Muito bem, aqui nós conseguimos perceber claramente qual que é a diferença. Então, falta um carinha ainda, que é o public void delete by id. Esse cara aqui vai receber um long, que seria o id. Observe que ele não retorna nada, porque de fato ele só vai excluir o meu registro. Então aqui ele vai chamar o repository.deleteById, passando o meu ID. Aqui eu coloquei o return, não preciso, pois ele não retorna nada. E maravilha! Observe que o nosso repository ele é uma mão na roda. Se você já trabalhou com Java antes, você vai saber que para configurar as propriedades de banco, você precisa fazer todo o código. E aqui no Spring ele faz tudo isso para você. Então é muito mais fácil mesmo.